Olá, bom dia, queridos alunos do sétimo ano do estado de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez, trazendo a você mais uma aula de língua portuguesa. Desta vez com o tema O Texto do Cotidiano, um passeio pela geração crônica, geração conectada. Um passeio pela crônica, geração conectada. Eu estou aqui com a professora Mônica, que conduzirá os trabalhos de hoje. Bem-vinda, professora Mônica. Olá, bem-vinda. Tudo Então, bem? tudo ótimo. Vamos lá então? Bom, essa aula é para o pessoal do sétimo ano e nós vamos trabalhar a seguinte habilidade: utilizar adequadamente a coesão e a progressão temática nas produções textuais. A habilidade, então, é trabalhar sobre conexão, coesão e progressão temática. Quais são os objetivos da aula de hoje, gente? Primeiro, a gente vai identificar em um texto lido a progressão temática no que se refere ao campo semântico de um texto, analisar os aspectos de progressão temática em um texto no que diz respeito aos marcadores temporais e fazer o uso de forma adequada à coesão e à progressão temática nas produções textuais. Bem, nós estamos falando aqui de coisas que temos que analisar em um texto. Na língua portuguesa, muitas vezes acontece isso. A gente utiliza de um gênero textual para nele estudar várias coisinhas e a gente pratica, assim, interpretação de texto e, posteriormente, a gente usa isso nos nossos próprios textos. Tudo bem, sétimo ano? Bom, como acolhida, eu vou relembrar vocês que na aula passada você já estudou sobre crônicas e por isso você já sabe do que se trata esse gênero. Hoje você irá conhecer um pouco mais sobre esse tema e agora a gente vai iniciar mesmo a nossa aula. Crônicas, tanto na aula anterior como no ano passado. A galera que está no sétimo ano, quem foi do sexto ano vai relembrar bem sobre esse gênero crônica. Conversei com a minha amiga lá da Setúbal, a professora Noemi, ela trabalhou crônica de uma forma linda com os alunos dela. E ela está feliz que hoje a gente vai falar novamente sobre isso. Vocês lembram que tinham lido várias crônicas no caderno do aluno? Aquela crônica Peladas do Armando Nogueira que estava lá? Bom, a crônica de hoje se chama Geração Conectada. E nós vamos conhecê-la já já na nossa leitura dramatizada, viu, Mauro? Tradicional leitura dramatizada. Nossa tradicional, que agora vai virar tradicional. Uhum. A leitura dramatizada, gente, é quando a gente lê os diálogos com as intenções dos personagens. Então fica bem interessante. Vocês aí não estão com o texto em mãos. Eu espero que vocês estejam com o caderno, com o seu lápis, a borracha, tudo bonitinho para fazer as anotações sobre os personagens, sobre a história. Mas lá na frente, quando for falar dos assuntos, a gente vai voltar em alguns parágrafos, tudo bem? A leitura dramatizada que a gente vai fazer já vai deixar vocês interagir, entendendo melhor a história, o enredo, lembrando que a crônica, gente, ela sempre fala partindo de assuntos do cotidiano, ela apresenta pra gente um conflito, e aí chega lá no meio pro final, vem um clímax, e a história acontece uma coisa que é inesperada. Então vamos ver a crônica de hoje, o que que vai acontecer. O Mauro vai me acompanhar nessa. Tudo bem, Mauro? Farei o possível, professora. Então vamos Vamos lá. lá. Eu vou ser a mãe, ele vai ser o filho. A crônica Geração Conectada vai começar já. A família se reuniu para decidir o que fazer no sábado. Já tinha combinado uma pescaria semanas antes e depois verificou no calendário que seria um sábado que antecederia o feriado de Páscoa. Leonardo, o filho caçula, que se preparava para o vestibular, anunciara que neste dia faria um simulado. Portanto, não poderia ir. Os outros filhos, Felipe e Fábio, ficaram surpresos com o fato, mas não quiseram adiar a tão esperada pescaria. Diante da situação, o pai combinou a ida com os dois filhos e a mãe preferiu ficar em casa para adiantar as tarefas domésticas e também fazer companhia ao filho que precisara de apoio neste momento. Amanheceu um sábado lindo de sol e céu azul, e logo de madrugada os três saíram para fazer o lazer programado. Leonardo, ansioso com o simulado do vestibular, acordou cedo e, após o café, se programando para sair, indagou. Mãe, hoje eu vou para o cursinho e assim que terminar o meu simulado, eu te aviso.
Você vai sair de casa depois? Não, filho, vou cuidar das tarefas de casa e depois que você chegar, podemos ir até o shopping para um lanche, pode ser? Pode, claro. Após o combinado, Leonardo se despediu e saiu. A mãe, em meio às tarefas, nem percebeu a hora passar. Já exausta, não enxergava nada pela frente, apenas tratava de colocar as coisas no saco de lixo e lavar. Foi quando ouviu alguém mexer no portão. Quem está aí? Perguntou a mãe, tensa. Oi, mãe, sou eu. A mãe abriu o portão e viu que o filho já estava de volta e, sem perguntar nada, já foi fazendo o usual sermão. Ela estava uma fera. Mas como? Você já está de volta? Nem prestou atenção neste simulado, menino? Como pode? Aposto que estava com a cabeça no iCloud. Mas, mãe, eu não tenho culpa. Morri de estudar, mas a catraca do ônibus quebrou e por isso atrasei. Quando cheguei na escola, não me permitiram entrar, porque o simulado já havia começado. Voltei com o mesmo ônibus que fui, mãe. E você nem vai acreditar, a catraca já estava consertada. Sei, Leonardo. Sei que está cansado. Imagino que esta mochila nas costas deve estar bem pesada, mas, filho, faz o seguinte: eu seguro o saco de lixo e você pega os entulhos para mim. Minhas costas doem muito. E assim, ainda com a mochila nas costas, o filho se abaixou e ficou parado, sem ação. Aquilo a irritou ainda mais. O filho entrou para casa e, de forma a buscar ajuda, a mãe procurou na rua alguém que pudesse livrar a família do perigo. Chamou o vizinho e pediu para matar a cobra, que prontamente a atendeu. E assim, matou a cobra. Minutos depois, Leonardo surgiu na garagem. Na verdade, a mãe havia se esquecido dele no momento da agitação. Ué, cadê a cobra, mãe? Filho, você está bem? Estava no banheiro? A cobra o vizinho já matou, graças a Deus. Não, mãe. Eu estava procurando no Google como matar uma cobra e vim para matá-la. Incrédula com tanta calma e paciência do filho, a mãe achou que fosse apenas uma brincadeira. Ao anoitecer, com a volta do pai acompanhado pelos filhos mais velhos, a mãe relatou o acontecido. O Leonardo sumiu e quando perguntei onde ele estava, me disse que estava pesquisando no Google como matar uma cobra coral. Pode isso? Nesta hora ainda acha meios para brincadeira. Esse menino. Arrancando o riso de todos, um dos filhos grita do quarto. Mãe, é verdade. A pesquisa dele está registrada no histórico de busca. É isso. É isso, É isso, foi. a nossa leitura Foi. Eu dramatizada. dramatizei demais. Nossa, me senti um ator. Não, Você vai deixa ganhar um pra lá. Oscar, Deixa você pra vai ganhar lá. um Oscar de Centro de Longe de mim, Mídias. que é isso. Vamos Você, lá. Oscar Centro de Mídias, essa é nova, né? não Parabéns. é? Vamos lá, fazer. então. Vocês gostam de fazer leitura dramatizada? Ó, a gente aqui, professores de português, a gente ama. Você pode combinar com seus colegas um dia fazer na roda de leitura, relembrando os tempos de escola agora, não é? Eu tô Isso falando de mesmo. roda de leitura, mas a gente tem que manter distanciamento social. Verdade. Gente, fizemos a leitura dramatizada, vocês perceberam que a crônica deu um início aonde eles estavam e logo depois veio um fato, um clímax, uma coisa inesperada aconteceu. E aí esse menino mostrando que ele é da geração conectada e vai lá no Google, procura. Bom, eu agora vou abrir o chat. Vou abrir o chat para a gente fazer algumas questões de interpretação de texto com vocês. A primeira pergunta desse slide que vai vir aqui é se você gostou da crônica. Espero que tenha gostado, espero que tenha gostado da nossa leitura, mas lá no chat vamos sistematizar 3 perguntas, 3 momentos. A gente tem aí 1, 2 e 3. Eu vou fazer 3 perguntinhas para vocês sobre essa crônica que a gente acabou de ler. Primeiro, em algum momento você se identificou com o Leonardo, o personagem principal? Você se colocou na posição daquele menino que não foi passear com o pai e os outros irmãos, ficou em casa para ajudar a mãe e deu no que deu? 2. O título Geração Conectada refere-se a um determinado grupo de pessoas. Que tipo de pessoas compõem esse grupo?
Quem é a geração conectada? A gente tem ali como foco principal o Leonardo, mas também aparece a mãe, o pai, os outros filhos. Quem é que faz parte da geração conectada? Olha, a resposta 2 não está tão complicada assim. E a terceira, no trecho, aposto que estava com a cabeça no iCloud. O que a mãe quis dizer com isso? Será que eu falei corretamente? É iCloud, 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 iCloud. iCloud. Eu não sou professora de inglês, sou de espanhol, mas eu tento, gente. Olha só, quem é da geração conectada vai entender. Eu vou deixar aqui 2 minutinhos no chat para a gente interagir, ver como é que vocês entenderam essa história e a gente já Não volta para. esqueçam de anotar o número da questão para ficar mais fácil da interação aqui conosco, tá bom? Anote questão 1, questão 2, questão 3 e a resposta. Fica muito legal, mais fácil de interagir aqui. Muito bem, vamos abrir o chat. 2 2 minutinhos. minutinhos com as perguntas aí na tela. Até daqui a pouquinho. E aí, Mauro, o que que eles me responderam, por exemplo, na primeira? Se eles se identificaram com o Leonardo? Bastante participação. A maioria disse que sim, que se identifica com o Leonardo sim. A Gabriele respondeu que se identifica porque ela sempre procura no Google. Ah, eu também. Sempre procura no Google. A gente nem é tanta geração conectada, já pegou essa mania, não é? A gente migrou, né? Pois Fazemos bem. parte dessa geração agora. Pois bem, ó, o que que eles responderam pra gente? Quem é a geração conectada? Que grupo se refere? Eles colocaram o Leonardo respondeu da geração Z, né? E a maioria das respostas, geralmente jovens e adolescentes. Ah, É é. o que o pessoal coloca, né? Nós não. Não, Eu sou nós não jovem ainda, somos, professora. gente. Que é isso? Por favor, não. Me recuso a não ser Olha, jovem. olha. E na 3, o que que Tá, não vocês... adianta, não adianta. Não sou mais jovem, já Não era, né? somos, não Não sou. adianta enganar, tá com Não, barba enganar o branca tempo. já o Pra professor você Mauro, ver, né? gente. Já era. Caímos. Olha, na Vamos lá. 3, a gente pergunta sobre a questão do iCloud, que foi mencionado lá na crônica. O que quer dizer isso? O que que eles responderam? Na 3, bastante colocou internet, no mundo da lua, nas nuvens, ele está na internet, né? Um aluno aqui respondeu que não entendeu a terceira pergunta, né? O Daniel, obrigado Daniel, né? O Michel fala sim, quando ele foi usar o Google, não foi pescar. Éder, gostei muito da crônica, obrigado Éder. A Yasmin disse que não se identificou. Em geral, na pergunta 3, vamos lá. Dizem que internet, no mundo da lua. O Guilherme fala de celular. Né? Olha, gente, eu tive que dar uma pesquisadinha básica quando eu vi essa palavra iCloud. E eu sei, iCloud. Já estou falando errado de novo. Sem problemas. O iCloud se refere a uma marca específica de telefone que começa com i. É que eu não tenho esse celular que começa com i.
A gente pode falar disso aqui? É da É, maçã, aquele é da o da maçã. É o da maçãzinha, maçãzinha, não é o da é? maçãzinha. Esse iCloud é quando a gente vai deixar alguns arquivos na nuvem, que a gente não vai utilizar a memória. Então, eu estou respondendo essa porque teve uma aluna que disse que não estava entendendo essa parte, não é? Sim, é porque o iCloud tem a ver com arquivos em nuvens, né? Quando você, Isso, em vez de deixar aquilo salvo no seu celular, no seu computador, você salva num hardware que fica, numa nuvem. na nuvem. É, vocês que são Cloud, da geração cloud conectada, em inglês quer dizer, é a tradução de cloud nuvem, é nuvem, nuvem, é né? verdade. iCloud seria a É nuvem. verdade. Ó, gente, muito obrigada. Vou fechar o chat, depois eu abro no finalzinho, tudo bem? Para a gente continuar agora focando no que a gente vai aprender. A partir dessa crônica, então, a gente vai falar sobre marcadores temporais. Primeiramente, vou explicar para vocês sobre a questão das palavrinhas dentro do texto que marcam o tempo, especificamente. Pensa, a crônica é um texto narrativo e numa narração a gente tem alguns elementos sendo trabalhados, personagens, o, o lugar, o espaço onde se passa, tem um narrador que está ali contando a história, tem um enredo, um tema, mas também tem o tempo. E o tempo dentro da crônica, como a crônica é tão rápida, é um texto fluido, que vem do cronos, grego, que significa tempo, é uma narrativa mais curta, cujo tempo é mais fluido. Dentro dele são os marcadores temporais que nos ajudam a entender a progressão do tema. Como isso ocorre no texto Geração Conectada? Tomaremos como ponto para a discussão o uso de marcadores temporais presentes no texto, responsáveis pelo bom andamento da nossa história. Estes também fazem parte da coesão sequencial, que, por sua vez, é responsável pela progressão temática do texto. Gravem as palavras que eu disse no início, que era o tema da aula. A coesão e a progressão temática. É isso que a gente está aprendendo. Galera, há elementos dentro do texto que são responsáveis pela manutenção do tema. O tema é o assunto do texto. Esses elementos podem ser os mais variados possíveis: conjunções, pronomes, expressões, repetições. Por que eles são tão importantes? Porque sem eles o texto não ficaria costurado, seria apenas um amontoado de frases soltas, não tendo nada a ver umas com as outras. Esses elementos são responsáveis pela tessitura do texto, isto é, pela costura, pela ligação das frases e pela manutenção temática do texto, permitindo a este a coesão e a coerência. Bom, coesão a gente diz muito que é a ligação e a coerência é o sentido. Como isso se dá? Vamos fazer uma analogia aqui, pensar na famosa colcha de retalhos, em que a mãe ou a nossa avó tem aqueles fuxiquinhos feitos de tecido. Então, cada fuxiquinho é uma palavra, um verbo, um substantivo. Como que eu transformo aquilo numa colcha? Eu vou costurar todos com uma linha, e aí eu vou costurando um ao lado do outro, no final tem uma colcha. Fica lindo esse trabalho. Não sei se vocês conhecem, mas é muito bonito. Até mesmo com retalhos. Mas a gente precisa da linha. Então, quando a gente fala essa costura do texto, são algumas palavrinhas que elas ligam vários termos. E aí essas palavrinhas que vão ligando fazem a costura. No final, quem vai ler o meu texto consegue ter uma leitura fluida do início até o fim, entendendo tudo. A gente está muito acostumado a falar, contar coisas na oralidade. Muitas vezes já aconteceu isso. No WhatsApp, por exemplo, vou partir, já que o tema é geração conectada, Uhum. Mauro, eu vou partir de exemplos da geração conectada. Então, no WhatsApp, vamos ver se já aconteceu com você. A gente está lá, alguém escreve uma, duas, três, quatro frases e vai. E depois você fala, hã? Não entendi. O Alguém coloca quê? uma frase no meio, Hum, aí depois de meia hora tem uma resposta, tá tudo misturado. Vem outra. Sim, Aí você claro. fala, hã? Não entendi o que aconteceu? Hã? Alguém morreu? O quê? Não. Aí a pessoa fala, vou gravar um áudio. Aí ela vem, aperta e você vê lá, 5 minutos de áudio. Ela conta tudo detalhadamente, você Explica entende. toda a conversa de meia hora Aí atrás. você O resumão, entende. maravilhoso isso, viu? Quando
é na oralidade, quando vamos contar na oralidade, gente, geralmente é mais simples porque na nossa voz tem a entonação, tem todo o sentido que a gente quer dar para aquela narrativa. Agora, no escrito é muito mais difícil fazer o texto ter coerência, ter sentido. Para isso, eu uso alguns elementos de coesão, que são essas palavrinhas que costuram uma ideia à outra. Então, é disso que a gente está falando. A gente vai falar sobre marcadores temporais que nos ajudam nisso. Agora, próximo slide. A pergunta que não quer se calar. Vamos partir aqui para os nossos estudos de marcadores temporais. A que dia da semana se referia o primeiro parágrafo? Vamos ver? Bom, vocês não estavam com o texto aí em mãos, então eu vou voltar para a gente relembrar. Repare aqui no terceiro parágrafo da crônica. Lá no terceiro aparece: amanheceu um sábado lindo de sol e céu azul, e logo de madrugada os três saíram para o lazer programado. Leonardo, ansioso com o simulado do vestibular, acordou cedo e, após o café, se programando para sair, indagou. Gente, no terceiro parágrafo começa com amanheceu um sábado lindo de sol. Reparou? Agora vamos lá no primeiro. Agora é o primeiro. O primeiro está assim, ó. A família se reuniu para decidir o que fazer no sábado. Já tinha combinado uma pescaria semanas antes. Depois verificou no calendário que seria um sábado que antecederia o feriado de Páscoa. Então, gente, esse é o primeiro. No primeiro fala, a família se reuniu para decidir o que fazer no sábado. No terceiro parágrafo aparece, amanheceu um sábado lindo de sol. Então, a gente sabe, daquela pergunta que eu fiz há 2 slides anteriores, que no primeiro parágrafo, a gente sabe que não era sábado. Se liga aí nesse slide. E como é que percebemos que mudou o dia da semana e que chegou o sábado? Claro, pelo marcador temporal, quando está expresso ali, amanheceu um sábado, gente. Nesse caso, percebemos então que os dias vão se passando e que chegou o sábado. Então, podemos afirmar que o texto está progredindo, ou seja, avançando. Já é sábado para aquela família. Isso se chama coesão sequencial. Olha, no início, a gente viu lá que eles estavam pensando o que fazer no sábado. Conforme o texto avança, quando do primeiro foi indo até o terceiro, no terceiro, esse marcador mostrou para a gente, amanheceu um lindo sábado. Então, isso se chama progressão temática. Dentro daquele tema, eu falando que ia aparecer um sábado, eu escrevo ali, amanheceu o sábado. E aí, esses marcadores são os responsáveis por determinar a passagem do tempo dentro de um texto. A gente tem que aprender a identificá-los, aprender a analisá-los e lá para frente, lá adiante, aprender a colocar nos nossos próprios textos. Quando eu estiver escrevendo a minha narrativa, será que eu coloquei os marcadores direitinho ou se a minha conversa ficou jogada como é no WhatsApp? Vou colocar mais alguns exemplos aqui de marcadores temporais. Vamos analisar e identificar onde eles estão. Olha, ó. O mesmo pode se observar nas expressões temporais que aparecem nos seguintes parágrafos. Como eu disse, vou dar vários exemplos aqui. No sétimo parágrafo, aparece após o combinado. Após o combinado, Leonardo se despediu e saiu. A mãe, em meio às tarefas, nem percebeu a hora passar. Gente, a pessoa que está escrevendo o texto poderia simplesmente colocar Leonardo se despediu, saiu. Mas ele preferiu escrever no início após o combinado. Quando eu uso essa expressão após, quando eu atrelo a palavra após o combinado, eu tenho aí um marcador que
mostra que a minha narrativa está progredindo. Deixa o texto mais Quando, organizado, né, com professora? certeza. Para quem lê, para quem escreve, principalmente para quem lê, para quem quer entender a informação que está no texto. Isso, com certeza. Informação é fundamental. É, e Quanto mais pensa, informação no texto, melhor para a e gente entender o texto. pensa, a geração conectada não está acostumada a fazer isso pelo WhatsApp. E nem precisa no WhatsApp. Não Não precisa. precisa. Porque no WhatsApp você tem a ferramenta que você pode mandar um áudio ali e a pessoa. Ah, não, gente, é que depois aconteceu isso, né? E explica tudo rapidinho. Explica rapidinho, todo mundo entende. Uhum. No texto, para a gente organizar as ideias todas que queremos explanar, explicar ali, a gente precisa dessas palavrinhas, desses marcadores É. temporais que costuram, tudo bem? O escritor não vai estar lá para explicar para a gente a intenção dele, o que ele quis dizer, né? É importante que os marcadores estejam lá para nos organizar, né? Muito Na bem, compreensão do texto. muito Estou bem. entendendo bem, professor? É É isso? isso aí. Então tá tudo bem. Olha, Tô chegando o bem. escritor ele não vem explicar, assim como o aluno que escreve a sua produção textual e entrega, no momento que a professora vai corrigir, ele não estará ali para explicar para a Então, professora. A professora uma coisa importante em sala de aula, o aluno quando escreve um texto, ele tem que pensar que alguém vai ler aquele texto. é isso, Ele é não escreve isso. o texto solto, ó, tá escrito, tá ali solto. Tem que perceber que alguém vai ler aquilo. O professor, os colegas de sala, né, o blog da escola, né, mas alguém Sim, vai, ele precisa ter informações. professor Mauro, eu sempre falo para os meus alunos, o texto não é seu. Professor, o meu texto, eu falei, que texto? O texto não é seu, porque você vai me dar Depois que e eu que escreve, quero conhecer essa história. Então, o texto, a partir do momento que você passa para o papel e entrega esse texto, já é de todo mundo, não é só seu. Então, temos que prestar atenção, sim, nesses marcadores e na coesão e na coerência, não é? sim, Ó, perfeito. mais exemplos aqui. No 15º parágrafo, a gente tem um marcador no início também. E assim, com a mochila nas costas, o filho se abaixou e ficou parado sem ação. Aquilo a irritou ainda mais. Gente, quando eu falo e assim, eu digo que ele simplesmente observou, parou, teve um momento que ficou estático ali, olhando, e assim. Você pensa, ah, não precisa colocar isso? Pois é, é o que a gente está dizendo aqui, precisa. E quando a gente vai ler, precisa identificar, analisar bem. Quando ele colocou e assim, qual foi a intenção desse menino? Em que momento ali ele com a mochila nas costas se abaixou, ficou parado? O assim me ajuda a entender que o tempo meio que deu uma parada naquele momento. Tem mais exemplos, ó. No 26º parágrafo, a gente tem ao anoitecer, com a volta do pai acompanhado pelos filhos mais velhos, a mãe relatou o acontecido. O pai comentou. E aí o pai vai fazer algum comentário lá naquele texto que a gente acabou de ler. Mas o marcador temporal aí é ao anoitecer. Pensa, no início eles estavam reunidos e aí amanheceu logo depois um sábado. Aconteceram várias coisas e ao anoitecer o pai chega. Pensa, se eu simplesmente escrevo ou leio lá. O pai chegou e comentou que horas, Que hora ele chegou? que horas esse pai chegou? Quando que Não esse sabe. pai chegou, a gente sabe. Chegou no dia seguinte, chegou E depois de um assim, ano. quando eu estou lendo um texto, eu posso ficar fazendo perguntas? Deve. Não, eu posso ficar Ah, fazendo perguntas? não pode abrir É dúvidas, né? isso. A questão é, você faz perguntas, mas o texto tem que estar respondendo no próximo É, parágrafo, né? é isso que eu quis dizer. Então, as perguntas estão sendo respondidas à medida que o texto vai progredindo. É, eu já estou imaginando aqui, nós como professores de português já Uhum. passamos muito por isso, já estou imaginando aqui na nossa atividade, que a gente vai deixar ao final dessa aula, uma atividade. Eu já estou imaginando aqui como é quando os professores recebem aquele texto e que a gente começa a ler e não entende, não entende a progressão, não sabe para onde está indo, da onde apareceu aquele fato, não é, Mauro? Verdade. Escreveu, amanheceu no dia tal. Aí os assuntos vão se acumulando, os fatos vão se sucedendo e você não sabe onde, como só que amanheceu. Amanheceu quando? Que dia era? De que forma? O que aconteceu depois de que amanheceu, né? Então, todas as informações são importantes para o aluno organizar e para o leitor, né, entender a informação, que é o fundamento do texto, né? Você compreende
compreender o que está escrito ali. Sim, então é por isso que a gente está aqui dando uma base falando sobre os marcadores temporais, mas lógico, vocês professores que estão nos acompanhando podem aproveitar essa deixa aqui e trabalhar esses marcadores com seus Sim, sempre alunos. tem aquela questão nas provas, né? Quando o pai chegou, né? Então esses marcadores, hoje, ó, chegou ao anoitecer, então ele chegou à noite, depois de passar certo tempo. Isso. Para que essa pergunta serve? Essa pergunta serve para poder te organizar e te formar nessa leitura, formar um leitor de qualidade, você ler o texto com qualidade, saber o que está acontecendo ali naquela situação. Muito Tô bem, certo? tá? Oh, com Obrigado, certeza. professora. Vamos falar do nosso próximo assunto agora. O nosso próximo assunto, é sobre campo semântico. Eu disse que a gente ia falar sobre coesão e progressão temática, mas dentro também do campo semântico. O próximo slide, ele fala para a gente observar novamente o primeiro parágrafo. Gente, no primeiro está assim. A família se reuniu para decidir o que fazer no sábado. Já tinha combinado uma pescaria semanas antes. Depois, verificou no calendário que seria um sábado que antecederia o feriado de Páscoa. Bom, retomei a leitura do primeiro parágrafo, dizendo que a família estava toda junta ali, para que a gente pense um pouco agora sobre campo semântico. Quando eu falo, gente, da palavra semântica, a semântica, dentro da gramática, dentro do estudo da língua portuguesa, se refere todas as vezes que nós vamos ter o nosso olhar para o significado, para o sentido. E não só substantivos e verbos carregam esse sentido, esse significado, mas até mesmo as linhas que costuram o texto, que são esses marcadores e que tudo que faz parte do texto transmite uma ideia. Por isso que a gente tem que analisar muito bem. A semântica, então, trata de todos os significados de uma determinada palavra. Vocês vão entender muito bem nesse próximo slide o que eu quero explicar. O campo semântico família nesse texto é responsável por manter a temática desenvolvida. Porque como tudo começa? Tudo começa com o sujeito a família. Quando começa a família estava reunida, eu sei que ali a gente vai tratar de palavras deste campo semântico. Tudo que aparecer ali estará relacionado ao sentido de família. Lembra que no início eu falei da crônica que vocês leram no caderno do aluno do sexto ano, aquela crônica Peladas? Então eu estou falando Peladas, vocês leram a crônica Peladas e pode ter aluno me ouvindo e falar, eles leram uma crônica do caderno do aluno sobre pessoas nuas? Não, não era sobre pessoas nuas, Não, calma. Você lembra, não Mauro? me lembro dessa crônica, Era a professora. crônica do Armando Nogueira, que falava sobre Ah, os jogos de futebol que aconteciam nos campinhos, que esse acontecem. autor eu conheço. Então, o campo semântico que ele trata sempre tem a ver com futebol. Isso, Armando Então, Nogueira Armando fala sobre. Nogueira, Muito futebol. bem, muito bem. Então, gente, quando começa Peladas, os alunos logo pensam, vamos ler sobre pessoas nuas, mulheres nuas que sejam. Uhum. Não. A gente já percebe logo no início. Ele vai falar dos campinhos, vai falar das esquinas onde os meninos jogavam. E aí você vê, ele está trabalhando dentro de um campo semântico chamado futebol. Em todos os parágrafos ele fala sobre isso, não foge desse assunto. Assim como na crônica Geração Conectada, que a gente já inicia falando da família, e aí essa temática foi desenvolvida. Ó, próximo slide aqui. Observe as palavras que aparecem no decorrer do texto. Leonardo, o filho. No outro parágrafo vem assim: os outros filhos, Felipe e Fábio. Mãe, filho, menino, Leonardo. Depois vem pai. E no final aparecem os filhos mais velhos. Todas estas palavras que foram usadas ao longo dos parágrafos, ao longo da progressão do texto, todas estão relacionadas ao campo semântico de família que foi apresentado no início.
bem amarradinhas pelos marcadores de tempo, né? Muito bem, e todas elas bem amarradinhas pelos marcadores de tempo. Organizadinho. Uma coisa que a gente falou então é marcador temporal, que ele marca ali a progressão, ele me ajuda a entender que ela vai culminando, vai passando esse tempo. E outra coisa é o campo semântico, porque a gente não pode começar falando de família e daqui a pouco aparecer ali, estou falando sobre política. E aí, nossa, não está falando sobre uma família, agora está falando sobre os políticos. Então, presta atenção também nessa questão Política dos. internacional, misturado com mãe, pai. Imagina, eu tô falando, começa falando que a crônica é sobre família e depois vou parar lá Donald nos, Trump. nos Trump ou nos astros do K-pop lá do coreano, que eles Exatamente. adoram também. Uhum. Não posso misturar tanto, eu tenho que ter, principalmente na crônica, um campo semântico bem trabalhado, mas um Até pode, mas tem que ter outros tudo campos tem. semânticos que conectem esses campos. Eu até posso falar sobre várias coisas, gente. O que eu tô querendo dizer é assim: se eu falei família, eu tenho que sempre retomar a este campo semântico, porque os personagens principais se referem a ele. E abandona o campo semântico e o texto fica todo aleatório. Pois é, às vezes vocês vão escrever uma crônica e não pensam que esse personagem ou estes personagens têm que viver o começo, meio e fim. Vocês abandonam ele ali no meio. Não pode, ok? Vamos aqui ler a informação do próximo slide. Olha bem. A presença desse campo semântico, o campo semântico família, faz com que o texto não perca o foco, não fuja de seu assunto. Isto é, a cena toda se passa num sábado com uma família que se constitui de uma mãe, de um pai e de 3 filhos, que aparentemente são garotos, adolescentes, pelas próprias ações que transcorrem no texto com eles. Então, assim, eu posso ter dentro da crônica várias coisas diferenciadas, mas como eu apresentei que era uma família, eu sempre retomei palavras desse campo semântico. Fui mais claro? Eu acho que eu Foi dei uma ótimo. viajada. Foi clara, professora. Foi claro? Muito objetiva, Muito diga-se de passagem. objetiva? Então, gente, campo semântico é isso. Às vezes, o autor, ele não precisa, quem vai escrever ou a gente que vai analisar, a gente não precisa ver a palavra família o tempo inteiro. A família, a família, a família. Eu vou falando os filhos, os pais, a mãe. E essas palavras que se referem ao campo semântico família. Era disso que eu estava falando, entendeu, Mauro? Perfeito. Muito bem? Então, agora eu vou perguntar para vocês aqui no próximo slide se você gostou da aula. Gostou da aula? Vamos abrir o chat só no finalzinho? Se você quiser responder, se você gostou da aula, se você tem alguma dúvida, eu vou, nesses últimos minutinhos que eu tenho, falar sobre a sistematização dela. Como é que a gente vai sistematizar essa aula? Você vai escrever uma crônica, fazendo uso de tudo que aprendeu hoje e, quando as suas aulas retornarem, leve-a para uma roda de leitura com seus colegas de classe e seu professor. Ó, vocês podem também, se quiserem, treinar. Quem gosta muito de crônica e lembra que a crônica trata de um assunto do cotidiano, com personagens que se parecem muito com a gente. Quem gosta de escrever e quiser escrever uma crônica, você pode escrever e até, quem sabe, mostrar para sua professora se você tiver contato com ela. Aí, escreva uma crônica focada no tema geração conectada e não esqueça de dar um título, porque o título faz toda a diferença. Você pode tentar mostrar para ela ou guardar para vocês fazerem a roda de leitura quando voltarem. Vai ser muito bom, não é, Mauro? Sim, claro. A participação que você pediu no chat, a Jamile disse boa aula. A Yasmin e a Amanda amaram a aula. Que O legal. Lucas, adorei e entendi tudo. A Ana Júlia, ela foi bem direta conosco. Mais ou menos. Bom, gente, Mais ou vocês menos. podem rever essa aula assim que quiserem e eu agradeço de coração por terem acompanhado a gente. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, professora. Eu adorei a sua aula. Eu Muito também obrigado. adorei a sua participação. Obrigado. Muito obrigada, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau.